Segredos da Memória, agora com mais 2 receitas especiais e tem mais de 100 anos que essas receitas são feitas por aqui, mas quem vai contar para mim sobre tudo isso são elas que estão aqui ao meu lado, a Laírce, a Vilma, a Edna e a Rogéria. Elas que vão contar então um pouco dessa história do pão da Lely e também do pudim de pão. Edna, fala pra gente então, essa história do pão começou com quem? Começou com a minha avó. Aí depois foi com a minha mãe. Aí depois eu comecei a fazer. Você aprende, sua mãe te ensinou ou você aprendeu olhando? Eu aprendi olhando. Sim, sabe? Aí eu comecei. Porque a minha mãe, ela fazia mais, era com menos ovos. Então aí eu comecei a fazer, colocar mais, entendeu? Quantos ela colocava e quantos você passou a colocar? Ela colocava 4, 5, tem vezes que era 4, e eu coloco uma dúzia. E por que você quis aumentar aí essa quantidade de ovos? Não sei, sei lá, achei que os ovos iam crescer e o pão cresce mais, eu acho, né? E como que foi o resultado? Foi bom. E fica desse tamanho, então? Fica desse tamanho. Mas tem algum segredo nessa receita? Você estava contando aqui pra gente antes de começar, que tem um segredinho. Então, você tem que pegar uma dúzia de ovos, colocar no liquidificador. Vai falar a receita? Pode falar. Colocar no liquidificador. Aí tem a pinga, né? Que a minha avó colocava a pinga, mas só que eu coloco a pinga com... Como que chama lá? Erva doce. Com erva doce eu deixo já no litro, com a erva doce e a pinga. Aí eu pego uma xícara daquela pinga, põe já nos ovos e bato bastante no liquidificador. Aí depois eu coloco 2 colheres de manteiga, um copo de requeijão de leite e 60 gramas de fermento, que a gente compra na padaria. Aí bato bastante, aí jogo numa... Mas qual que é o segredo do pão? É sovar, né, mãe? Aí você tem que pegar, quando tá pronta a massa, você tem que pegar aquela massa e você tem que sovar. Você tem que sovar que ele tem, sabe, forma até umas bolhas. Aí depois você faz 2 pão com a massa, faz 2 pãozinhos assim pequenos. Aí você põe para crescer. Fica assim. E as irmãs estavam dizendo aqui que é interessante ver a senhora sovar esse pão. Tem que ter muita força. Tem que ter força. Até encontrar esse ponto. Até encontrar o ponto ideal, né? E quando a sua mãe fazia, o que você lembra? Você ficava do lado, ela chamava para comer. Qual é a lembrança que a senhora tem? A lembrança? É que a gente gostava, né? O cheiro, né? Do pão, né? Que fazia lá em Santa Maria, a gente tinha, sei lá, era gostoso, né? É a união da família, né? Eu acho que a receita é você unir a família na mesa, né? E ela tá deixando essa tradição pra gente, né? Sempre. E esse cheirinho do pão, então... É um cheiro gostoso. Sem nem fazer o pão já sente, né? E como que é pra senhora continuar com essa tradição que veio lá, começou com a sua avó? É bom, né? Sei lá, é um prazer você fazer, né? Hoje a senhora costuma fazer sempre? Quem que vem pra cá pra comer esse pão, reunir a família? Como que é nos dias de hoje? Tem a minha irmã, tem os filhos dela, as minhas, tem minhas primas que vêm, né? Que vêm de tarde, né? E todo mundo espera pra comer o pão. Tem o pão. Pão com manteiga e leite condensado. Demora muito pra fazer? Demora umas 3h30, mais ou menos. Rogério, e para você, qual que é a sensação de ver sua mãe levando essa história da família? Pra gente ela deixa a tradição, o orgulho, a união da família, né, dona Edna? Eu acho que isso é importante, é o que marca e o que une a gente. Receber todo mundo aqui? Um carinho, né? E ela é de pôr a mão na massa mesmo, é de trabalhar mesmo. Exemplo, né, guerreira? Não é só de pão, não. Essas flores que você vê tudo aqui,
tem tudo ela tem a mão dela também. A Entendeu? história da polenta, Sim, do frango, no todo é. domingo que não falta. E essa história da polenta do frango que a gente tem aqui também, sua mãe também já fazia? A minha mãe fazia. Todo domingo nela. E a senhora disse, não é porque é hoje não. Sempre Todo domingo tem o franguinho, eu crio ali em cima aí, né? O frango caipira. Mata o frango, tá? Mato, limpo. Limpa. E tem aqui de domingo. Todo domingo tem a polenta com frango. Qual a lembrança que a senhora tem aí da sua mãe produzindo tudo isso? Ah, sei lá, uma guerreira, né? Na verdade, né? Porque a gente morava no sítio, não tinha assim muito recurso, essas coisas, né? E ela fazia muita coisa também. Fazia porque não comprava nada, tudo era produzido por eles ali, né? Era doce de abóbora, doce de mamão, ralado, e pão também, né? E crosta, e bolachinha, tudo era rosquinha, tudo era feito ali. Não tinha como, porque não tinha como, na verdade... Ninguém comprava, né? Tinha o quê? Na época ela tinha a mercearia, né? Lá em Cordeirópolis que tinha, né? Mas a gente morava no sítio, tinha pouco recurso ali, né? Mas tinha vontade para comer, sabe? Porque tinha ovos, né? Tinha leite, Tinha à vontade. fartura. Tinha vontade. Comida, tinha vontade. Porque eles produziam, né? Arroz, feijão, né? E quando queria, matava um frango lá, o pessoal corria atrás do frango e pegar ele, né? E dessa Então, garra da sua mãe, você lembra também a dedicação de preparar esses pratos? sim, é. E a minha mãe, meu pai faleceu muito cedo, né? A gente tinha, nós éramos em 4 irmãos. E era minha irmã, a Laércia, eu e a Rosa, e a Rosa com o Chico eram gêmeos. E a gente perdeu eles faz pouco tempo. E a minha mãe sempre foi assim, quando meus irmãos nasceram, os gêmeos, o meu pai ficou doente. Meu pai morreu com 47 anos e deixou 4 pequenos, né? A minha irmã que era mais velha, mas a gente era tudo pequeno, né? E sofreu bastante. Meu pai ficou 5 anos, né? E no sítio lá, tinha aquela da época, né? Não tinha muita coisa. A minha mãe era até enfermeira também dele, porque aplicava injeção, porque tinha muita dor, né? E aprendeu numa laranja, a minha mãe aprendeu a aplicar injeção. Entendeu? Na laranja. Na laranja, aí depois ela começou a aplicar nele, porque tinha muita dor, né? Ou seja, ela cuidava dele, cuidava da casa. Sim, E fazia todas essas coisas. fazia tudo essas Para coisas. vender também? Não, para vender não, era para família mesmo, para gente mesmo, não, para vender não. É porque de domingo tinha muita gente, né? Que ia a minha mãe, a família de Nardini, eles eram de Cascalho, né? Então eles iam muito na minha mãe lá, nos meus irmãos dela, primos. Porque sabia que tinha as coisas gostosas, eles iam mesmo, né? Iam, passeavam lá, ficavam lá e fazia visita, né? De rotina, todo sábado, do domingo, né? E sempre tinha coisa gostosa. Sempre tinha. Rosquinha, minha mãe era craque na rosquinha. Só que a gente não pegou a receita. Ela gostava de fazer essas coisas? Gostava. Fazia sabão também, né? Quem que fez o pudim de pão? A minha mãe. A Laís, se você fez o pudim de pão, é a receita da sua mãe. Com Qual é o nome da certeza. sua mãe? Nair. Então agora a gente vai falar da receita do pudim de pão da dona Nair, que também essa receita tem mais de 100 anos e hoje quem produziu aqui foi a Laírce. Fala um pouco então da história desse pudim de pão. Ela sempre fazia o pudim e a gente gostava muito, entende? Eu só dei uma incrementada porque eu vi que precisava de um pouquinho de uma incrementação, eu pus o leite condensado, mas o resto é tudo receita dela. A gente fazia, ela fazia muito e a gente gostava muito. Era uma reunião muito gostosa na família. A gente, de sábado, você ia lá, já tinha o pudim de pão feito, entende? Então foi um tempo muito bom que a gente viveu com ela e ela fazia muitas coisas, ela era muito dedicada a tudo que ela fazia, entende? Fazia com muito amor, com carinho, né? E a gente foi muito feliz com ela e com as receitas dela também. E por que você fez questão de manter essa tradição? Então, porque foi uma coisa que eu depois,
a passar do tempo, eu comecei a fazer, eu fazia e ia até a casa dela, entende? Porque aí a idade foi chegando dela e ela já não tinha mais. Então eu fazia e levava até ela, né? E aí a gente se reunia com as irmãs na casa dela, entende? E como era para você poder retribuir o que ela fez a vida toda? Muito gratificante. Para mim foi uma gratidão muito grande, foi muito bom até Deus permitir que eu vivesse. Também, se eu tivesse que... Eu só tenho que agradecer de Deus ter posto como minha mãe na minha vida, sabe? Minhas irmãs, né? Que faleceram também, a minha irmã, a Rosa, o Chico, né? E só tenho que agradecer de eles terem, né, feito parte da minha vida, né? São muitos ensinamentos deixados e não somente receitas. Foi muito. Até lá eu aprendi muito com ela, foi muito bom. Foi muito bom. Eu ter convivido e aprendido. E ter também depois contribuído, né, com ela. Mas ela me ensinou muitas coisas. Bastante tempo, a gente sempre cuidou dela. E fez questão, então, de fazer. Sim, de uma coisa que é uma tradição dela, né? E a senhora, o pão. Exato.